A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Marina. Hoje é dia 25 de maio de 2015 e eu quero compartilhar com vocês um sonho que eu tive da parte do Senhor, um aviso de que o arrebatamento está muito perto. Eu tive esse sonho em março, mas eu estou só compartilhando agora porque foi uma bobagem minha, porque eu achei que não fosse necessário, porque tem tanta gente tendo sonho e visão. Você entra no YouTube, cada dia você acha uns 10 novos, de tanta gente que Deus está dando sonho. E eu achei que não seria necessário, né? Eu compartilhar, eu já tinha contado para algumas pessoas e tal, mas o Senhor me encorajou a compartilhar, usar esse meio de comunicação que é o YouTube. E uma pessoa que ouça, que eu não conheça, né, mas que ouça, se arrependa e acorde para a realidade que é a volta de Cristo, isso já está válido. E eu tô aqui por obediência mesmo, né? Eu deveria ter feito isso antes, já pedi perdão a Deus e tô aqui avisando, porque o sonho não é meu, né? Se fosse algo particular meu, tudo bem, mas o sonho foi o Senhor que deu. É um sonho que tem a ver com milhares de pessoas, é o arrebatamento, é um plano maravilhoso do Senhor. Quem sou eu para não passar isso para frente? Ele tem dado isso para tantas pessoas, né? Então eu creio que através desse sonho outras pessoas podem ser tocadas. Antes de compartilhar o sonho, eu só quero dar uma referência para vocês. Tem muitas pessoas que podem ouvir e nunca leram a Bíblia, não tem Jesus como Salvador ainda e não sabem nem o que significa isso, mas eu separei aqui algumas passagens e eu quero ler para vocês Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei meu espírito. Só um parêntese, estou gravando hoje isso e hoje é dia de Pentecostes, né? O dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, o dia que a igreja foi criada. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém. Que o Senhor nos use em sua sabedoria, em sua soberania, para a honra e glória do nome dele. Que tudo que for falado aqui seja para realmente trazer paz, trazer sabedoria, conhecimento e revelação às pessoas. Que o Senhor realmente toque no coração de cada um que estiver agora ouvindo esse vídeo e que o Espírito Santo possa fazer a obra maravilhosa dele na vida de cada um, que todo impedimento caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, isso é tão maravilhoso poder ver a palavra de Deus se cumprir. E a Bíblia diz que Deus ia dar sonhos. Tem muita gente sonhando ao redor do mundo. E sonhos até iguais, e as pessoas nem se conhecem. Então Deus vai confirmando. E aqui está dizendo, né, que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui diz também que ele vai mostrar prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Olha quantos fenômenos a gente está vendo no céu. Lua de sangue, eclipses solares, meteoritos, colunas de fumaça. Lembra do Chile e de um terremoto, não, um vulcão no Chile e também um vulcão, não lembro agora onde, mas foi na Europa, que simplesmente parou o espaço aéreo. Colunas de fumaça. Eu creio que Deus ele avisa antes de cumprir a palavra dele, né? Ele avisa, pra gente saber que foi ele que fez. E a palavra de Deus está toda se cumprindo. E aqui diz que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. A gente teve um eclipse solar esse ano, no dia 20 de março, e nós tivemos ano passado 2 luas de sangue, tivemos agora em abril uma lua de sangue e vamos ter em setembro uma lua de sangue. O sonho que eu tive está totalmente relacionado a essas revelações e ligando a volta de Jesus, arrebatamento, Jesus buscar a igreja. Tudo que o Senhor faz tem um sinal. Ele fez a lua, as estrelas, como sinais das coisas que ele faria. Um exemplo, Jesus, quando nasceu, como os reis magos acharam Jesus?
Foi uma estrela que os guiou até lá, a estrela de Belém. Então, tudo que Deus faz, sabe, Ele manda a gente olhar para o alto, Ele manda a gente olhar para cima, para ver os sinais. Isso está claro na palavra de Deus. E o meu sonho, irmãos, foi o seguinte: eu sonhei que eu estava com a minha mãe na rua, assim, estava de noite. E eu olhei, de repente, assim, tinham 5 mulheres chorando, se abraçando, se consolando. E eu comentei com a minha mãe: poxa, que triste, acho que elas perderam algum homem da família delas, que Deus tenha misericórdia. E passei assim mais pra frente e vi um mirante com um muro baixinho assim, e algumas pessoas lá nesse mirante, como se estivesse aguardando alguma coisa, né? E de repente subiu a lua veio de baixo para cima. Muito grande, eu nunca vi a lua daquele tamanho, mas muito grande, vermelha, uma coisa assim impressionante, realmente um fenômeno. E várias pessoas começaram a tirar fotos, ficaram admiradas, eu fiquei admirada, eu falei: uau, uma lua de sangue gigante, que enorme, que incrível. Ao mesmo tempo, tinham pessoas ali que simplesmente estavam ignorando aquele fenômeno, que era impossível de ser ignorado. A lua gigante na sua cara, e as pessoas de costas começaram, continuando a conversar, como se nada estivesse acontecendo. E nisso, quando eu olhei mais para cima, assim, olhei bem para o céu, vejo Jesus vindo nas nuvens, com muitos anjos, uma luz intensa, uma glória muito grande. E acordei. Nisso que eu acordei, eu tive uma visão muito rápida, tipo um piscar de olhos mesmo. Eu vi um senhor, meia idade, assim, bem gordinho, de camisa branca de manga e gravata, e todo respingado de sangue. Eu não entendi muito bem isso na hora, né? Mas eu sabia que era alguém ligado a uma religião, alguma coisa assim. E eu compartilhei esse sonho com alguns irmãos, né, que eu estudo a palavra com eles, e o Senhor nos deu um entendimento total sobre o sonho. As 5 mulheres que estavam chorando e se lamentando eram as 5 virgens loucas da parábola das 10 virgens que Jesus contou, que se refere ao arrebatamento da igreja. Isso está em Mateus capítulo 25. Eu vou deixar as referências bíblicas para vocês na descrição do vídeo. Na parábola das 10 virgens, 5 virgens foram levadas pelo noivo. Elas foram prudentes, elas guardaram azeite para esperar o noivo, para poder iluminar, né, para poder colocar o azeite na lamparina para não ficar no escuro. O azeite é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não é luz do mundo. E nós somos luz do mundo por causa do Espírito Santo. Quando a gente confessa Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a morar na nossa vida. Nós somos um com o Senhor, 1 Coríntios 6,17. Aí nós conseguimos ser luz no mundo, porque é o Senhor que está em nós, Ele habitando em nós. Então, meu irmão, se você ainda não fez essa oração, não entregou a sua vida para Jesus, está mais do que na hora de você fazer. E as outras 5 virgens desperdiçaram azeite, e aí quando o noivo chegou, elas tinham saído para procurar azeite, para comprar azeite. Quando o noivo chegou, a porta já tinha sido fechada e elas ficaram de fora, não foram levadas. E é isso que vai acontecer, né? Jesus estava explicando sobre isso. 10 virgens, a totalidade da igreja. 5 ficaram, 5 subiram. Vocês acham mesmo que toda a igreja, todo mundo que fala que é crente, que fala que é evangélico, que tem um rótulo, vai subir? Desse jeito do que tá? Essa igreja que a gente vê por aí, que só fala de dinheiro, que tem fornicação dentro da igreja, que tem mais pecado dentro da igreja do que fora, que estão brincando com o nome do Senhor, que estão envergonhando a palavra de Deus? Não, quem vai subir é a igreja santa, imaculada, lavada e redimida no sangue do Cordeiro. É a igreja que está ansiando por esse dia, sabe? E realmente é muito lindo a alusão, né? Igreja, noiva, Jesus sendo noivo. Uma noiva, quando ela está no dia do casamento, ela fica super ansiosa, se arrumando, nos preparativos, sonhando com o momento que ela vai entrar na igreja, sonhando com o momento que o noivo vai falar sim, sonhando com o momento que vai ser colocada a aliança no dedo dela, sonhando com uma festa. É assim que tem que estar o nosso coração, ansiando por esse dia, nos preparativos da noiva, nos preparativos para o casamento. E a noiva, quando ela marca a data do casamento dela, quando ela bota uma aliança no dedo, ela só fala disso. Ela só anseia por isso. A coisa mais importante do assunto da vida dela vira o casamento. O resto é tudo complementar, mas a paixão da vida dela é o casamento. Então, nós cristãos que sabemos que Jesus está voltando,
Sabemos que o nosso casamento com Cristo está às portas de acontecer. Como não ansiar por isso? Como não desejar isso todos os dias? Cada dia que passa é um dia a menos para a gente não ficar aqui, para a gente ser levado. Infelizmente, irmãos, como no sonho mostrou, muitas pessoas de costas para isso. E quando eu falo muitas pessoas de costas para isso, muitas pessoas ignorando essa realidade, são cristãos. Não são ímpios, não são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, são pessoas de dentro da igreja. Eu vou dar um exemplo. Fui num culto e o pastor falou assim, que Deus possa abençoar vocês para vocês fazerem 50 anos de casados. E a igreja em peso falou amém. E aí o pastor falou assim, não, 50 anos não, que Jesus volta bem antes. Aí só teve um amém. Aí o pastor falou, poxa, só um amém para a volta de Cristo? Eu confesso que eu fiquei com vergonha dessa igreja, com vergonha desses crentes. E eu falo uma coisa para vocês, não podemos só culpar os pastores, não. Se os pastores não estão pregando sobre a volta de Jesus, que realmente a maioria não está, mas você que é cristão, que foi lavado e redimido, é só você pegar a Bíblia, porque você tem o Espírito Santo te explica todas as coisas. Se você começar a ler a Bíblia, vai na fonte direta, que é a palavra de Deus, você não precisa de um sacerdote mais, você não precisa de um pastor para ler a Bíblia para você. Deus quer com você relacionamento, salvação individual, não está na mão de nenhum sacerdote mais. Só Jesus pode te salvar. O pastor, o missionário, quem quer que seja, é para edificação do corpo de Cristo, para pregar a palavra, para orientar as pessoas. Mas o relacionamento com Deus é algo pessoal. Jesus falou, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto, ora o teu pai que está em secreto, ouve tudo. Então é pessoal. Se você realmente quer saber da volta de Jesus, se você realmente quer saber sobre as coisas de Deus, sobre o que Deus tem para você, fala direto com Ele, Ele vai te revelar e você vai ficar maravilhado em saber que Jesus está pertinho de te buscar. Mas tem que ficar pautado nisso. Hoje a gente está vendo o evangelho que é imediatista, terreno, que só fala de prosperidade, que só fala de bens materiais. Não tem problema nenhum em você ter um bem material, não tem problema nenhum em você querer realizar um sonho material, uma viagem, comprar um carro ou fazer alguma coisa. Não tem problema nenhum. Eclesiastes mesmo diz, né, Salomão, que é uma bênção poder desfrutar com a pessoa que você ama, de comer, de beber, de viver a vida por ser dom de Deus. Mas isso tudo vai ficar aqui. Isso tudo vai ficar aqui, então isso não é a prioridade. Até o dia que a gente for tirado daqui, Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades, porque Ele é o nosso pastor, nada nos falta. Mas, pelo amor de Deus, como o apóstolo Paulo falou, se a minha esperança se resumir às coisas daqui desse mundo, eu sou o mais miserável dos homens. Eu anseio pelo meu casamento com Jesus Cristo. Eu anseio para sentar à mesa com meu Pai. E é isso que o Senhor quer. Ele quer buscar essa igreja. Será que um noivo vai buscar uma noiva que não está apaixonada por ele? Será que um noivo vai querer casar com uma noiva que não está nem aí por amor dele? Em nome de Jesus, que nós possamos acordar para essa realidade. E para finalizar, irmãos, quero ler com você em Mateus 24. Para comentar que Jesus, tudo que ele falou está se cumprindo. E a lua de sangue, quando eu vi nesse sonho, ela era muito grande. Era muito grande. O Senhor fez os sinais nos céus, a lua, como indício, né, indicativo de que algo iria acontecer. E está em Joel, né? Que antes da vinda do grande dia do Senhor, o sol ia escurecer e a lua ia se tornar em sangue. Antes do grande dia do Senhor. Então, está na palavra. Tem coerência com a palavra. E o que Jesus falou é que essas coisas iriam acontecer quando a gente olhasse para a figueira, que é Israel, que é o relógio de Deus, e a gente veria esses sinais e saberia que ele estaria às portas. Isso está em Mateus capítulo 24, verso 32 em diante. A figueira é Israel. A figueira floresceu em 1948, quando Israel virou um estado reconhecido pela ONU. Virou um país, né? Uma nação, um estado. E Jesus falou que não ia passar desta geração, da geração da figueira,
sem que essas coisas acontecessem. Uma geração na Bíblia, segundo o Salmo 90, tem 70 anos. 1948 mais 70 dá 2018. Vocês acham que a gente tem mais de 10 anos aqui? 15, 20? Jesus está voltando, isso é maravilhoso. Nós somos a geração que vai ser arrebatada. Quantas pessoas quiseram passar por isso? E nós somos dessa geração. Quantas pessoas estão desperdiçando esse presente maravilhoso que é ser tirado desse mundo, que vai ficar a treva pura. E uma coisa que me impressionou muito, que assim que eu tive esse sonho, sem querer, eu me deparei com uma matéria da revista Galileu, uma revista bem conhecida, e é uma matéria que fala sobre os eventos astronômicos do ano de 2015, né? Chuva de meteoros, lua de sangue, superlua. E chegando em setembro, que no dia 28, isso tudo é estudo científico da NASA, dia 28, que, entre aspas, coincidentemente, é um dia de festa dos tabernáculos. Tudo que Deus faz, irmãos, estão ligados às festas do Senhor. Tudo está ligado. Eu vou deixar um link aqui maravilhoso sobre um estudo sobre isso. As festas do Senhor estão ligadas. Então, assim, ó, no dia de festa das trombetas, as festas das trombetas estão ligadas ao cumprimento do arrebatamento. Depois vocês olham com mais calma esse estudo que vale muito a pena. Então, no dia 28 de setembro vai ter uma lua de sangue, e essa lua de sangue vai ser uma superlua, igualzinho no meu sonho. Eu não tinha a menor ideia disso. Não sabia que a lua de sangue que vai ter em setembro, na festa de tabernáculos, vai ser uma superlua. E o que mais me impressionou, lendo a matéria, foi que diz assim, ó, nós brasileiros seremos agraciados com uma vista de camarote para um eclipse total da lua, que não deve se repetir antes de 2019. E quando eu vi lá no sonho aquele mirante, ou seja, a gente vai ver de camarote, né? Eu estava no mirante para ver aquilo. Sabe, eu não acredito em nada por acaso, e Deus vai sempre confirmando a palavra dele. E para finalizar, irmãos, peço que o Senhor console o coração de vocês com relação a isso, porque isso vai acontecer. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor, que morreu e ressuscitou, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Em nome de Jesus, irmãos, que vocês sejam abençoados com essas palavras, com esse sonho, para saber que Jesus está voltando mesmo. E se você que está ouvindo esse vídeo, se você que está ouvindo essas palavras, você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, faça isso onde você estiver. Aonde você estiver, faça isso. Ore e fale, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa por todos os meus pecados. Faz o seu Espírito Santo habitar em mim. Eu sou uma nova criatura a partir de agora. Porque quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, acontece uma transformação no seu espírito. O Espírito Santo passa a morar em você e se funde com o seu. Por isso que a palavra diz, 1 Coríntios 6,17, que ele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Essa é a salvação. Essa é a salvação que Jesus prometeu, que Jesus fez, que Jesus cumpriu na cruz do Calvário. Foi para isso. Não vamos desperdiçar tão grande salvação. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que o Senhor coloque cada vez mais no coração de vocês a necessidade de falar sobre esse assunto, a necessidade de se voltar para isso, se consagrar para a volta do Senhor. Porque, infelizmente, muitas pessoas vão ficar aqui. Infelizmente, muitas pessoas vão ficar aqui e vai ser terrível. A Bíblia fala que vai ser um sofrimento como o mundo nunca viu. Se vocês hoje estão vendo notícia no jornal que você não dá nem mais vontade de assistir televisão, e de ver jornal, de ver nada, de ficar alienado, de tanta maldade que a gente vê, você imagina quando Jesus Cristo levar a igreja dele, o Espírito Santo for tirado da terra. E nós somos a luz do mundo por causa do Espírito Santo. Imagina, irmãos, como vai ser, eu nem quero saber, porque eu, no nome de Jesus, não vou estar aqui.
E eu estou me consagrando, me preparando, porque eu quero subir. Eu quero ir com o meu Senhor para a glória. Em nome de Jesus, que vocês sejam tocados por essas palavras, que Deus abençoe a todos. Amém.